Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui no cursinho preparatório o Paz-UEMA Enem 2024, um projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação. Ok, galera? E nosso material está na descrição aqui do vídeo. Ok? Galera, eu sou professor de matemática. Hoje a gente vai, nessa primeira aula, vamos falar de função, né? A função do primeiro grau, função afim. Tá? Que é um assunto bastante recorrente aí nas provas, tanto da UEMA como do Enem. Okay? Então, sem demora, vamos para a primeira questão de hoje. Na sociedade contemporânea, as representações visuais, como os gráficos, as tabelas, os diagramas e as outras formas de inscrições, são consideradas ferramentas comuns para aplicações que apresentam informações quantitativas. Analise a seguinte situação. Corridas de 50 metros geralmente são provas de aptidão física, concurso da polícia, guarda civil, na qual o candidato deverá correr 50 metros em um tempo mínimo. Quanto menor o tempo, melhor será sua classificação. No concurso público para a guarda municipal, um determinado candidato realizou o teste de aptidão física, percorrendo o espaço e o tempo, de acordo com o gráfico apresentado a seguir. Analise o gráfico que mostra o desempenho do candidato. Para tanto, considere S em metros e T em segundos. De acordo com o gráfico de desempenho do candidato, a função horária correspondente é igual. Olha só, pessoal, é uma questão também de física, né? A gente pode ter essa abordagem, mas é uma questão também de função afim. Tá? A função afim, ela tem uma estrutura onde ela tem duas variáveis, né? Uma que está em função da outra, uma que fica no primeiro membro, e duas constantes. Então, como ele quer a lei de formação dessa função, a primeira coisa a se fazer é encontrar, estruturar, colocar a forma geral dessa função. No caso, as variáveis são S e T, são as minhas variáveis, né? O S está em função de T, o S é o espaço, o T é o tempo, e nós temos duas constantes que nós chamamos A e B. Então, a função do primeiro grau, ela tem essa estrutura, o S, aí você tem uma constante A, né, que é um valor fixo, multiplicado pela variável T, mais uma constante B. Tá? Então, essa é a forma geral de uma função do primeiro grau. O S e T são as variáveis, né, que pode ser Y e X, pode ser qualquer letra, né, desde que você tenha uma em função da outra. Então, S e o T são as nossas variáveis, né? Uma varia em função da outra, e nós temos A e B, que são essas constantes aqui. Então, para encontrar a lei de formação dessa função, eu preciso aqui descobrir quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. Nessa questão fica fácil, assim, mais simples, porque esse coeficiente B aqui, ele é chamado de coeficiente linear. É justamente a ordenada onde o gráfico corta o eixo vertical, que é o eixo Y, que no caso é o S. Então, nesse caso, perceba que o gráfico ele parte aqui da origem. Então, o B é 0. Tá? Se cortasse bem aqui no 5, o B era 5, que é o coeficiente linear. Então, nós temos que esse B aqui, ó, é igual a 0. Logo, a minha função já vai ficar assim, S igual a A vezes T somente. Ó. Você botar mais 0, tá? Então você percebe que já pode eliminar até umas opções, né? Às vezes dá para eliminar só com esse passo. Nesse caso não, porque nenhuma das opções traz o coeficiente B diferente de 0. Bom, então falta encontrar esse valor aqui de A para eu poder montar a minha função. E aí eu tenho um par, preciso de um outro ponto, né? Então perceba que eu tenho informação aqui, ó, desse ponto aqui, ó, que quando T é igual a 10, isso implica que o S vai ser igual a 50. Então o que você pode fazer? Nessa função você pode substituir o S por 50 e o T por 10, que você vai conseguir encontrar o valor de A, certo? Então fazendo isso você vai ter 50 é igual a A vezes 10. É isso? Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Você vai ter que 50 dividido por 10 é igual ao coeficiente A. Tá? Então você tem aqui que o A
vai ser igual a 5. Pronto, turma, aí ficar tranquilo, você já sabe, descobriu quem é A, descobriu quem é o B, você pode montar a lei de formação da sua função. Ou seja, o meu S vai ser igual a 5t. E aí eu finalizo a questão. Essa é a lei de formação da minha função do primeiro grau. Professor, como é que o senhor sabe que essa função é do primeiro grau? Por causa do gráfico, galera. O gráfico é uma reta, né? A função afim ou função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, por isso que você consegue, né, estruturar dessa forma, porque esse é o formato de uma função afim, uma função do primeiro grau. Beleza? Então, vamos para a nossa resposta correta aí. A resposta é a letra E de escola. Beleza, turminha? Beleza. Vamos para a nossa segunda questão. Uma questão do Enem, bem recente, né? Para concretar a laje de uma residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500 e que o preço do metro cúbico do concreto bombeado é de 250. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metro cúbico é... Olha, turma, mais uma questão envolvendo função afim, né? Porque você percebe que todas as opções têm a estrutura da função afim, onde ele pede para a gente montar a lei de formação dessa função, que é justamente a expressão matemática que relaciona o y, que coloca o y em função de x. No caso, o y e x são as nossas variáveis, né? Então, o que acontece, turma? Então, vamos lá. Quais são as nossas variáveis? Se você tem uma variável y, essa variável y representa o preço, né, do serviço em reais, certo? E esse preço, ele é formado por duas partes, uma parte fixa, mais uma parte que varia em função de quê? Dependendo de quê? Dependendo do volume. Então você tem o X, que representa o volume de concreto bombeado. Volume, quantidade, em metros cúbicos. Toda a função, turma, é uma relação entre duas variáveis. Uma que está em função da outra, uma que depende da outra. Então ele quer justamente essa lei de formação que faz essa relação entre y e x. Ora, é bem simples. Então vamos só você prestar atenção no que a pessoa está falando. Quanto é esse valor y? É determinado por uma parte fixa. Ele falou que esse y aqui, ele é uma parte fixa, que é R$ 500, que é a taxa de bombeamento. Beleza. É o R$ 500 fixo. Mais uma parte variável, que varia em função da quantidade de metros cúbicos de concreto bombeado. A questão fala que é 250 por metro cúbico. Cada metro cúbico representa, custa R$ 250. Então, para eu saber quanto é que ele vai gastar só com os metros cúbicos de concreto, eu tenho que pegar o valor e multiplicar pela quantidade de metros cúbicos que é X. Não é isso? Por exemplo, se ele gastou 2 metros cúbicos, é 250 vezes 2. Se ele gastou 3 metros cúbicos, é 250 vezes 3, e assim sucessivamente. Então, se a quantidade é X, a outra parte vai ser 250 vezes X. Certo? E aí você encontrou a resposta que você pode inverter. Você pode escrever Y igual a 250x mais 500, que é a mesma coisa, tá? Só para deixar certinho como está na resposta do problema. Então, nossa resposta correta é a letra D de dado. Beleza, turminha? Questão que é muito recorrente, esse tipo de questão cair nas provas do Enem e na UEMA. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão envolvendo função afim. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais.
sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Aí você tem A, 2 meses e meio, B, 3 meses e meio, C, 1 mês e meio, D, 4 meses, ou letra E, 1 mês. Olha só, turma, vamos lá. Para eu poder responder, isso é uma questão também de função afim por causa do gráfico, galera. Você identifica pelo gráfico, é uma reta, ela é uma função afim. Quais são as variáveis aqui? A variável y, vou chamar o percentual de água. Percentual de água. E esse percentual, que é esse aqui no eixo y, está variando em função do tempo. Esse x aqui, ó, é o tempo em meses. Tempo em meses. Ora, para eu poder responder o que a questão está perguntando, eu preciso montar essa relação que associa esse y aqui e esse x. Certo? Preciso montar a relação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever a sua função afim na sua forma geral. Veja que nós fizemos aqui nessa questão. Agora, nossas variáveis é y e x. Então, você vai... Como é que fica a expressão? Y igual a ax mais b. Ó. De novo, nós temos duas variáveis y e x e temos nossa constante b. Olha, já essa questão, diferentemente da primeira, nós não temos onde ele intercepta o eixo y, né? Senão nós já teríamos o valor de b de graça. Mas nós temos dois pontos, né? Então, nós conhecemos esse ponto aqui, conhecemos esse aqui. Agora, muita atenção nesse caso aqui, esse ponto de interseção, geralmente aqui é 0, né? Nessa questão ele colocou 1. Então, olha só, pessoal. Com as informações que eu tenho com esse ponto aqui, ó. Quando o tempo x for igual a 1, nós temos que o percentual y é de 30%. É isso? E nós temos outro ponto aqui, ó. Quando o x for igual a 6, nós temos que o y vai ser igual a 10. Então eu tenho dois pontos que é o que eu preciso. Se você conhece dois pontos, vai ser possível você montar a lei de formação da função. Tá? Ora, você encontra esse coeficiente A, esse coeficiente A é chamado de taxa de variação. E ele pode ser calculado da seguinte forma, turma. Olha, presta bem atenção nesse detalhe. Esse coeficiente A, você pode fazer uma divisão entre a diferença dos dois valores de y dividido pela diferença entre dois valores de x. Pode ser calculado dessa forma, tá? Então, nós temos 10 menos 30 dividido por 6 menos 5. Ou, desculpa, menos 1. Certo? Então, nós temos aqui 10 menos 30 vai dar menos 20. Dividido por 5. E nós tem menos 4. Então, nossa função vai ficar dessa forma. Y igual a menos 4x mais b. Só, mas ainda falta encontrar o valor de b, né? Ora, você tem dois pares disponíveis, ó. Você pode usar qualquer um desses. Se você substituir o x por 1 e o y por 30, você tem como encontrar o valor de b e montar a sua função. A partir do momento que você monta a sua função, você consegue responder o que a questão pede. Então, vou substituir aqui, ó, o x por 1 e o y por 30. Teremos a seguinte situação. 30 igual a menos 4 vezes 1 mais b. Ora, aqui dá menos 4, né? E vai para lá positivo. Então, você vai ter que 30 mais 4 é igual a b. Ou seja, que o meu b vai ser igual a 34.
certo? Beleza, turminha? Olha como fica a minha função. A função fica y igual a menos 4x mais 34. O que a questão pergunta? A questão pergunta o seguinte, ó, quanto tempo depois do sexto mês não vai ter mais água nenhuma no reservatório? Ou seja, não ter água nenhuma quer dizer o y igual a zero. O y igual a zero. Então, para eu saber quanto tempo vai ser necessário para que o y seja igual a zero, eu venho na função que eu já formei e substituo aí o x por y por zero. Aí eu vou ter o tempo que foi necessário para que não tenha nada no reservatório. Tá? Então você vem na função e substitui aqui o y por zero. Zero igual a menos 4x mais 34. Trazendo o menos 4x para cá, fica 4x positivo, igual a 34. Certo, turma? X vai ser igual a 34, dividido por 4. X vai ser igual a 8,5. Só mais 8,5 não tem resposta. Mas tem que ter atenção no que ele está perguntando. Ele quer saber quanto tempo depois do sexto mês. Ora, então quanto tempo se passou depois do sexto mês para ficar 8 meses e meio? Resposta correta, 2 meses e meio. 6, a diferença entre 6 e 8,5 vai ser 2 meses e meio. Esse aí vai ser o tempo, né, para que não tenha mais nada no reservatório. Então perceba que essa questão ela já dá um pouco mais de trabalho, porque nós não tivemos o B de graça, mas dá para fazer tranquilamente. Ok, turminha? Vamos para mais uma questão também do Enem. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Dessa forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo e a descida da aeronave. A tabela mostra a altitude y de uma aeronave registrada nessa torre de controle T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Considere que durante o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear. De acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por... Olha, turma, mais uma vez nós temos uma relação entre y, né, e no caso t, né, uma função afim, porque ele fala que essa relação é uma relação linear. Tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço para responder o exercício. Olha só. Então, ele quer também a lei de formação da nossa função. Tá? Quem são nossas variáveis? Y e t. Se ele quer a lei de formação da função, nós precisamos de quê? Nós precisamos escrever na sua forma geral. Então, a forma y igual a... O nosso x aqui ele chamou de t, não tem problema, mais o b. Ó. De novo, nós temos aqui as constantes a e nas constantes b. Então, para montar a lei de formação, eu preciso encontrar quem é e quem é b. Ora, você tem vários pares na tabela que você pode substituir. Bom, você percebe que quando o t for 0, o y é 10.000. Esse valor de 10.000 vai ser o coeficiente linear, porque vai ser onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Veja só, vamos pegar os pontos do gráfico. Olha, o t, quando o t for igual a 0, o y vai ser igual a 10.000. Só quem disse isso? O gráfico, a tabela, na verdade. Eu peguei essa relação na tabela. Então, eu já montei a minha função aqui na sua forma geral. Eu sei que eu preciso encontrar o a e o b. Então, eu vou substituir o t por 0 e o y por 10.000. Olha, fazendo isso, ó, nós temos que o y é 10.000 igual a vezes 0 mais b. Ora, isso aqui vai embora, né? Isso aqui é 0, né? Então, nós temos que o b é igual a 10.000.
Certo, turminha? Beleza? Então veja que já encontrei o coeficiente B. Tá? Vamos buscar um outro par. Na tabela tem vários. Eu acho que eu vou pegar um menor. Na outra coluna, nós temos que quando o T for igual a 5, o Y vai ser igual a 8.000. A tabela me diz isso. Basta dois pares. Eu falei, basta dois pontos, que é uma relação entre as duas variáveis que você consegue montar a lei de formação da função. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na função o T por 5 e o Y por 8.000 e já vou substituir o B por 10.000 porque eu já descobri. Então, substituindo, nós temos 8.000 igual a A vezes 5 mais os 10.000, que é o valor de B, certo? Resolvendo essa equação, nós vamos ter 8.000 menos 10.000 igual a 5A, certo? E aí nós temos que o 5A vai ser igual a menos 2.000. Ora, turma, esse menos 2.000 vai ser dividido por 5, né? Que vai dar menos 400. Ora, turma, agora é só você buscar nas opções, né? Vamos montar a lei de formação. Nossa lei de formação é Y igual a menos 400T mais 10.000. Certo? Então, essa é a relação entre Y e T. Nossa resposta correta aí, ele só inverteu, botou o 10.000 na frente, mas não tem problema. 10.000 menos 4T, resposta correta, letra D de dado. Valeu, turma, até a próxima aula.